Lucas capítulo 18, verso 1 até o verso 8, tá? Aí eu pedi são 2 slides que vão passar esse texto, esses 8 versos. O nosso irmão Alex vai nos abençoar aí, fazendo a passagem. Vamos ler todos juntos, então, acompanhando aqui. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Ti a Sua orientação nesse momento que lemos e vamos estudar a Sua palavra. Pedimos ao Senhor que fale com a gente, que nos toque o coração, que nos aproxime da Sua bendita vontade. Nós estamos aqui porque Te pertencemos, Deus, queremos muito que o Senhor comunique conosco o Teu querer. Não deixa que outras situações sejam um impedimento para que o nosso coração Te ouça de forma nítida, clara e direta nessa noite. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Lucas 18, versos de 1 a 8 é o texto que nós vamos considerar. Como sempre, eu dou uma oportunidade para você pensar aí alguma coisa que te chamou a atenção nessa história, nessa leitura, tá? Eu já dei uma dica ali, né? O que Jesus espera, que é uma pergunta, e quando ele fala essa parábola, essa história, o que ele espera dos seus ouvintes? Os seus ouvintes somos nós hoje, nessa noite aqui. Os irmãos podem manifestar aí a opinião de vocês nesse instante, quem quiser. O que Jesus espera quando ele conta essa história para a gente? O que você acha? Vocês já leram essa história? Nós acabamos de ler. O que você pensa aí? Assim, que a gente o busque todo o tempo, em qualquer situação, né, Regina? Sem parar, sem cessar. Tinha uma música que falava sem vacilar ainda, né? Mas é isso mesmo, sem vacilar. Está aí, verso 1. O que mais, meus irmãos? O que você quer comentar a respeito do texto aí, que você achou interessante? Sim. É uma parábola correlata, que parece com aquela do amigo inoportuno, que chega para pedir ajuda no horário bem errado, bem atrapalhado. O sujeito não tem o que oferecer, vai pedir o vizinho emprestado. E aí, essa parábola, são parábolas irmãs, realmente, são parentes. O que mais, meus irmãos, que a gente pode pensar aqui sobre essa história, ou sobre esse texto que a gente leu? O que chamou atenção? Então, a hora que a gente vai lendo, pelo menos comigo acontece isso, creio que com você também, tem uma frase que às vezes chama mais atenção do que as outras. E aí, é isso que eu queria que você comentasse. Essa aqui me chamou atenção. Sim. Vai ficar me importunando, me incomodando e tal. E é interessante que, como que esse moço esse juiz é egoísta, né? Porque ele fala para ele mesmo, não está preocupado com os outros, ele não se preocupa com o que o ser humano diz, mas ele fala assim, para ficar livre, eu quero ficar livre dessa mulher, porque já está me enchendo a paciência, ela está repetidamente, ela não desiste, né? Eu falo que não vou atender, mas ela continua vindo. Então, para acabar com essa história logo, eu vou atender.
Mas não é porque eu temo a Deus, não é porque eu estou preocupado com a opinião pública, não estou preocupado com nada, com o que os outros acham de mim, então não, eu vou fazer só para ficar livre da enjoância dela, né, da perturbação dela, bem lembrado aí pela nossa irmã. Meus irmãos, o que Jesus espera de nós? Verso 1, aí por isso que sua Bíblia ficando aberta ou ligada já ajuda. O verso 1 fala realmente o que Jesus espera de nós. Eu separei em 3 palavras apenas para facilitar, mas é uma coisa só, que a nossa irmã Regina já destacou, que essa história quer nos fazer pessoas de oração. Ela vem nos lembrar que precisamos orar, que nós precisamos falar com Deus. Olha o verso 1, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. E assim, é óbvio, né? Crente ora, oração é uma coisa muito óbvia na teoria, mas nem sempre é na prática. E é bom que a gente lembre que é isso que Jesus espera da gente, quando a gente lê esse texto, espera da gente quando a gente sair daqui, que a gente fale com Ele constantemente, que a gente converse com Ele constantemente, que a gente fale primeiro para Ele. Eu não sei, pelo menos eu percebo que tem coisa que eu deveria ter falado com Deus primeiro, mas eu falei com alguma pessoa antes. Depois é que eu pensei em conversar com Deus. Eu assumo que, quando estava lendo essa história, me peguei lembrando disso. Falei, poxa, quando Jesus fala para orar sempre, constantemente, sem desanimar, é para mim, porque tem hora que eu tento resolver algumas situações pessoalmente, particularmente, do meu jeito, com a minha visão das coisas, antes de conversar com Ele. Por isso que algumas pessoas, está registrado isso em algumas biografias, tem pessoas que decidem não fazer nada antes de fazer a sua devocional de manhã, nem comer. Sabe por quê? Para não correr o risco de entrar num assunto, no outro, depois eu leio a Bíblia. Tem gente que, eu conheço pessoas assim, que para não correr o risco de não ouvir aquilo que Deus tem para dizer, antes de qualquer coisa no dia, elas leem a Bíblia, oram e colocam diante do Senhor aqueles pedidos que estão ali, aquele momento que teve com Deus. Ou tem gente que faz o contrário, antes de dormir, todo dia, é sagrado para ela. A regra pessoal, isso aqui não é regra para a igreja, isso é um exemplo. Por quê? Porque se não fizer assim, a gente corre o risco, meus irmãos, de não orar sempre, ou de orar vez sim, vez não, e também de orar vez sim, vez não, crendo mais ou menos. Uma hora a gente está muito animado, outra hora a gente, sei lá, vou orar porque estou aqui, né? Estou aqui, a igreja está falando para orar, mandou fechar o olho, não sou eu que vou ficar com o olho aberto, né? Vai que tem um diácono vigiando, e me cutuca, fecha o olho, rapaz, porque isso já aconteceu comigo. Tinha um diácono que fazia isso lá em Carangola, ele era um senhorzinho já falecido, né? E ele, quando ele percebia que a gente era adolescente, assim, que a gente estava com o olho aberto, depois falava. Só que naquela época não tinha maldade de falar assim, como é que o senhor viu? Que eu estava com o olho aberto. Ele chegava, depois falando, na hora da oração você estava com o olho aberto, você tem que ter mais respeito, meu filho, não sei o quê, é hora de falar com Deus. Aí eu não tinha na maldade de falar, como é que o senhor viu? Né? Porque ele também estava com o olho aberto, mas ele ia falar comigo. Eu vi porque eu estava te vigiando. Né? Mas, irmãos, nós precisamos colocar isso na prática, no dia a dia, somos lembrados hoje, e se formos, se fizéssemos, né? Imagina que a gente hoje fizesse aqui corresse uma lista para fazer uma enquete, uma pesquisa do tempo de oração ou da prioridade que a oração ocupa na vida de cada um de nós, sem colocar nome. Vamos imaginar que a gente fizesse, será que nós teríamos assim um termômetro de oração razoável? Como crentes, nós colocamos sempre as coisas diante de Deus primeiramente, sempre falamos com Ele primeiro, sempre o buscamos em primeiro lugar e buscamos a sua justiça para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, ou a gente vai sempre atrás daquilo que a gente prefere, que a gente gosta mais, e para depois falar com Deus. Depois o senhor ajeita aí esse negócio, porque primeiro vai do meu jeito, depois você dá um jeito de fazer esse negócio encaixar aí. Eu temo que se nós
fôssemos fazer esse tipo de pesquisa, mesmo informal, mesmo sem colocar nome, sem ninguém assinar nada, a gente teria um resultado ruim. Mas eu temo, não porque eu olho para você de uma maneira ruim, não, eu temo porque eu sei a dificuldade que é para mim, como crente, priorizar a oração, priorizar falar com Deus, não querer resolver as coisas sempre segundo a minha maneira. Não é fácil, eu luto com isso todo dia. E temo também porque acho que não teríamos um bom resultado, porque a Bíblia fala disso. Se a Bíblia fala disso é porque precisamos disso. Isso é algo necessário para a gente. Então a gente também tem que ficar assim, todo doído, né? Pegar o chicote e ficar se batendo por causa disso. Não, a Bíblia fala porque acontece. Os discípulos precisavam aprender isso. E nós somos os discípulos que precisamos aprender a orar sempre, constantemente, com firmeza. Com firmeza, meus irmãos, não é com berreiro, não. Se você quiser gritar, você pode também, né? Não no meu ouvido, por favor, tá? Se quiser ficar à vontade e tal, mas se quiser, firmeza é confiança de que está falando com Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? Joia? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos ver o que mais que a gente pode aprender aqui? Eu achei interessante essa história. Eu destaco aqui que assim, tudo nessa vida a gente pode aprender ou não com ela. Toda situação que a gente vê, dá para servir de exemplo para a gente ou não, depende da maneira como nós olhamos. E Jesus usa a figura de um juiz que é o quê? Ele é o quê, meus irmãos? Ele é iníquo, ele é injusto, ele é um cara estranho. E aí você vê só, não era mais interessante se fôssemos pensar, a gente não quer, por exemplo, dar exemplo, ninguém gosta de contar derrota, por exemplo, erro, falha, nenhum de nós gosta de fazer isso. E na maior parte do tempo, quando a gente vai dar um exemplo da vida, a gente gosta de sempre citar as coisas boas, ou da família da gente, por exemplo, coisa boa. Ninguém gosta de falar que tem coisas ruins na família, não é normal. A gente não gosta disso. E a gente acha que não dá para aprender com esses modelos ou com essas coisas, mas dá, depende da forma como a gente olha. A princípio, um homem que não tem temor de Deus pode ensinar alguma coisa para a gente? Pode. Ele pode acertar em algum momento? Pode. É só a igreja, é só o crente que faz coisa certa nessa vida? Não. É muito claro. Por isso que eu vejo que todas as coisas dependem da maneira. O que a gente mais precisa nesse mundo, meus irmãos, é para olhar as coisas erradas com discernimento, saber perceber o que é errado. O problema da gente é que eu vejo que nós tiramos o filtro, o freio em determinadas situações. Tem hora que a gente não consegue frear. Já me perguntaram, sim, uma pessoa da igreja perguntou para mim, ela era uma daquelas pessoas que assistiam, eu não sei se tem alguém aqui nessa igreja que faz isso, sinceramente eu não sei. Naquela igreja tinha uma pessoa que, algumas, né, que eram, como é que eu vou falar, gente? Aquelas pessoas que assistiam muito os programas de TV, programas de televisão religiosos, protestantes, ou evangélicos, ou gospel, sei lá. Assistia muito. E vivia me trazendo pergunta daquilo. Eu falava, minha irmã, desculpa, eu não sei, porque eu não assisto isso. Mas como que você não assiste, pastor? Eu falei, eu não assisto. Eu assisto Dr. House. Por quê? A senhora viu o episódio tal? Não. Eu falei, pois é, perdeu. Né? Muito bom. Porque ela assistia, gostava daquilo. Não tem nada de errado em ver essas coisas. Mas confundia, porque o programa que passava às 7 da manhã falava uma coisa. Daí a pouco vinha umas 8 falava outra coisa. Tudo de crente. Tudo evangélico. Aí vinha um das 8h30, já falava totalmente diferente. Aí vinha um outro Verdade e Vida, esse aí vocês podem assistir tranquilo, sem dó, né? Porque esse é da igreja presbiteriana, então a gente defende. Aí vinha e falava diferente, às vezes conflitava os mesmos assuntos, uma baita de uma coincidência, porque eles não pensavam nisso antes, ninguém, ficava vendo, deixa eu ver o que o outro vai falar, vou falar contra no segundo, não, porque é gravado, a maior parte dos programas são gravados antes, com antecedência, mas eu conflitava. E a pessoa escutava do mesmo assunto 3 opiniões num sábado só.
A ponto de eu chegar para ela e falar assim: minha irmã, para de assistir isso. Lê mais a Bíblia. Mas se eu não ver isso, o que eu vou ver? Eu vou ver qualquer outra coisa, não vê. Não é obrigado a ver. Mas aí conversa vai, conversa vem, mais umas 3 semanas para frente, procura de novo, mesmo drama. E eu falei com ela assim: sabe o que você tinha que fazer? Você precisa parar de ver isso e começar a ver novela. Aí ela regalou um olho de todo tamanho para o meu lado, assim: não, a senhora precisa ver novela. A senhora não assiste novela? Não, novela é coisa do demônio, né? Do diabo. O senhor mesmo falou que não gosta de novela, que acha que é uma coisa podre. Eu falei: não, eu continuo achando, mas a senhora precisa ver novela. Mas como que é isso, pastor? Eu falei: não, porque a novela a senhora vai ver já com o filtro, com a anteninha ligada, sabendo que aquilo ali é um troço ruim. Que pode passar algumas situações ali que são verdadeiras, mas a maioria não é coisa boa, e está forçando uma barra, está moldando uma maneira de pensar que não é o correto. Mas quando a senhora olha que vê escrito novela, a senhora já sabe. Mas os programas de sábado não, como todos eles são ministrados por um pastor, ou um bispo, ou coisa do tipo, a senhora já abre a guarda. Tudo que vem está valendo. Perde-se a prática do discernimento, de avaliar as coisas de acordo com o que Deus diz. De forma que um juiz, uma pessoa ruim, sem temor de Deus, uma pessoa que não se preocupa com o próximo, pode sim nos ensinar, se nós tivermos capacidade de fazer igual Jesus fez, pegar a história dele e fazer uma aplicação correta. E um pastor, um programa gospel pode sim nos prejudicar, porque a gente abre a guarda, não filtra. Tem gente que fala que só escuta música evangélica. Aí fala: todas são boas? Todas são boas. Fala: ferrou. Lascou. Se você acha que toda música que tem rótulo de evangélica é boa, você não está sendo uma pessoa que consegue discernir as coisas. E se você achar que chegar para sua esposa, cantar para ela, ou citar para ela lá um verso, assim, olhar bem dentro dos olhos dela e falar: amar é quando não dá mais para disfarçar, tudo muda de valor, tudo faz lembrar você, é pecado, você não entendeu o que é realmente as coisas. Porque você acha que isso aí não pode, porque quem canta essa música é um conjunto do mundo. A verdade, meus irmãos, ela sobressai, ela é maior do que quem proclama ou tenta inibi-la. A verdade não depende de mim, nem de você. A verdade é verdade, porque é verdade de Deus. E se um conjunto cantar a verdade, mas todo mundo for drogado ali, a verdade continua sendo verdade, apesar dos caras não serem exemplo para a gente. E se um cristão, um pastor, uma igreja, nós aqui reunimos aqui, falar mentira, não vai virar verdade porque é a igreja que está falando. Não vai ser bom, não vai fazer bem para ninguém, porque foi feito dentro da igreja presbiteriana de Itaparica. Se for mentira, se for ruim, é ruim. Então depende da maneira como a gente olha. Estão pescando? Estão captando a ideia do discernimento. A gente precisa ter senso crítico, mas é um crítico, não é esse crítico assim que eu sou capaz, da sagacidade humana, mas é um crítico da Bíblia, do que a Bíblia diz, o que Deus diz a respeito daquele assunto. Precisamos olhar para a Bíblia e aprender com ela. Jesus usa sem problema nenhum histórias de gente ruim para poder ensinar uma verdade maior, porque ele não está exaltando o juiz, ele está apenas usando o juiz. Quem viu o filme do Pat Adams, Um Amor é Contagioso, eu só assisti umas 8 vezes, não gosto muito não. Tem uma hora que o cara pede ajuda para o colega de quarto que odiava ele, e o colega de quarto fala assim: quer dizer então que você agora está precisando de mim, porque ele era muito estudioso, dedicado, CDF e tal, e o Pat não, o Pat era mais, daquele jeito mais largado. Aí o Pat vira para ele e fala assim: não, prefiro entender que eu estou te usando. Não que eu estou fazendo aliança com você, que eu estou achando que viver certo é do seu jeito, que eu não estou abrindo mão de nenhuma da minha maneira de enxergar as coisas. Apenas estou te usando, preciso de você, para defender ele lá quando tentam expulsá-lo. E se você não viu o filme ainda, meu filme é velho pra caramba, então não estou trabalhando nada.
discernimento. Jesus usa a história de um homem ruim, até de uma mulher que, para quem está de fora, era uma mulher indefesa, com dificuldades, reclamadora. Quem gosta de ir num lugar onde está gente reclamando o tempo todo, e toda semana, imagina, você vai no mercado todo dia, naquele horário ali, sempre tem uma pessoa lá reclamando da mesma coisa. A tendência da gente é falar com a pessoa o seguinte: olha, vai no outro mercado, pô. Está perturbando aqui já. Caça outro, tem outro ali, do outro lado da rua tem outro. Se a senhora andar mais um pedaço, tem mais um outro mais na frente ali, ó. Mas ela insistia, a gente não sabe por que ela ficava insistindo sempre com esse cara que era ruim, que tinha fama de ser ruim. Talvez porque ela não tivesse outra opção, porque ela estava desesperada, não sabemos. O fato é que ela continua ali. Ela fez um negócio que, de certa forma, é muito saudável. Ela pegou um caminho e foi, e insistiu naquele caminho ali. Ela não ficou assim, unidunité, salamé minguê, vou aqui, vou lá. Não, escolheu um negócio e falou: é aqui, esse cara, ele vai ter que me atender, porque eu vou insistir enquanto eu não vou desistir. Sabe? A persistência dela é ressaltada aqui, mas para quem está olhando de fora, dá para aprender. Se até uma mulher indefesa, reclamadora, ensina para a gente a ser perseverante, a não ficar pulando de galho em galho. Tem gente que vive turismando, né? Na fé. Um dia crendo uma coisa, outro dia crendo na outra, outro dia crendo na outra. Sabe? Diz que o pessoal da área de... Como é que chama? O pessoal que passa dieta para a gente, sem comida e tal. Nutricionista, eles têm uma frase que eles usam muito, que fala que a gente é o que come. O ser humano é o que ele come. Então, antes de você ficar olhando para mim, imaginando o que eu como, então olha para você, tá? Não, olha para a sua vida aí. Mas tem gente, meus irmãos, que ele é resultado do último programa de televisão que ele assistiu, evangélico, o último CD de pregação, nem existe CD mais, né? O último vídeo de pregação que ele assistiu lá na internet, aí ele é aquilo ali. Não tem, sabe, não tem uma sequência, não tem uma firmeza, não pegou o negócio. E para nós temos sim a Bíblia como regra de fé e prática. E se você achar que a Bíblia está muito difícil, tem um negócio aí que a gente precisa ajustar. Se tiver alguém aqui nesse lugar aqui, achando que a Bíblia é muito difícil e continua achando, e o tempo está passando e você continua achando, tem um problema. Primeiro, eu estou aqui para poder te ajudar a resolver isso. Deus me deu essa função. Deus nos deu as ferramentas do culto, que é da quarta-feira estudo bíblico, na escola bíblica dominical, todo domingo tem, para estudar Bíblia, para te fortalecer, para te tirar dúvida, pregação, trabalho de grupo pequeno, o aconselhamento. E fora isso, nós temos, a nossa igreja tem já assumidamente material para poder balizar a nossa maneira de pensar, nos ajudar a entender, a interpretar a Bíblia. Então não é por falta de ferramenta, é por falta de quê? Que seria falta de quê? Falta de... Vai, fala, estou só jogando a corda. Você que se... Falta de interesse, falta de quê? De empenho, falta de vontade mesmo aí, preguiça. Porque recurso nós temos. Se tem uma coisa que não falta para nós, é recurso. Se você precisar de livro, tem livro. Todos os livros que eu tenho estão à disposição, de todo mundo aqui. Ler é um dever, devolver também, né? Emprestar é um prazer, devolver é seu dever. Então, preste com maior alegria para você ler. Então, mas, irmãos, a Bíblia mas tem gente que vive assim, não pega um rumo. A gente aprende com essa mulher, podemos aprender com qualquer situação. Vamos seguir em frente? A vida é justa? Pergunta, né? A vida é justa ou não é, meus irmãos? O que você acha? A vida é justa, mas depende das opções que a gente faz. Cada um escolhe.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Se ela é justa, se ela não é? Há justiça nessa vida? Pelo amor de Deus, meus irmãos, se estiver vagando no imaginário de alguém que tem alguma coisa a ver com o que aconteceu hoje nas notícias do jornal, não tem nada a ver, porque nós preparamos isso antes, tá? E eu não sou ligado com ninguém. Não estamos fazendo nenhuma referência a nenhuma notícia de hoje. Estamos pensando na vida, no geral. Tá? Há justiça nessa vida? Você acha que tem justiça? A vida é justa? As coisas que acontecem são corretas? Sim e não. Muitas vezes, se ela faz aquilo que eu julgo que é importante, que é bom, que é agradável, eu vou falar que a vida, eu vou dar um joinha para a vida. Ah, legal. Mas, se eu não for atendido do jeito que eu deveria, eu vou dizer que foi injusto. Se a minha internet funciona tranquilo, não fica variando, caindo e tal, joia, justiça. Aí, se não chega o tanto de velocidade lá que me prometeram, ou que está contratado, ela é injusta. Depende do jeito que a gente olha as coisas. Agora, se tem um negócio que é interessante, é que a gente, olhando para esse texto, claro que não estou falando de internet, né? De coisas comuns aqui. Na presença, da parte de Deus, a vida sempre é justa. Não tem nada que acontece nessa vida que é injusto, não. Você acha, aqui ó, presta atenção. Você acha que, se Deus me mandar agora para o inferno, é justo ou injusto? Hein? Eu só estou querendo ver o tanto que vocês gostam de mim e tal, estou fazendo um teste. É justo ou injusto? É justo. Justo para você, para mim não é não. Ah, doido, rapaz, isso aí. Mas você acha que... Não é justo. Não quero. Seria justo Deus me mandar para o inferno, mas Ele me salvou em Cristo. E a justiça de Cristo me cobre. Por isso que eu não vou para o inferno. Não por qualidade minha, não é porque Ele me conhece apenas, é isso também, Ele me conhece também, é tudo junto. Mas o único tribunal que eu creio que tem justiça plena, o único lugar que o martelo sempre bate certo, é na presença de Deus. Por isso que a gente tem que levar para Ele todas as nossas demandas. Por isso que Jesus fala para a gente orar sempre, não desistir, fazer isso com continuidade, com perseverança, sem cambalear, acreditando mesmo, porque se existe um tribunal onde as decisões que são tomadas são perfeitas, porque são firmadas em alguém que não pode errar, esse tribunal é a presença de Deus, não tem outro lugar. Fora daí, sempre há espaço para interpretações, mas na presença de Deus não. Então Deus mandar-me para o inferno, está certo, e Ele me salvar em Cristo Jesus também está certo, porque Ele é que é dono, Ele pode fazer isso, e Ele faz isso com regras bem claras, bem estipuladas na Bíblia. E Ele, se tem um lugar que não tem jeito de errar, é isso, um local, sabe assim, de plena, absoluta justiça, que é possível, é só na presença de Deus. E nós estamos falando de um Deus que tem prazer de nos ouvir. Ele usa a história de um cara que não gosta de ouvir todo mundo, ele nem gosta de gente. O juiz aqui, ele é injusto, iníquo, ele não gosta, ele não faz questão. E ele só atende as pessoas quando fica assim, quando dá na telha. Deu na minha cabeça, então, quando o egoísmo dele manda. Porque a Bíblia fala, ele falou consigo mesmo, ele não pediu conselho para ninguém, ele é autossuficiente, se acha autossuficiente, ele é arrogante. Aí ele fala assim, não, vou resolver o caso dessa mulher para ficar livre dessa resmungação aí. Não é o caso de Deus, nós estamos falando de um Deus que tem prazer na nossa vida, que nos ama, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Você pode não entender isso, mas você é obrigado a aceitar isso, porque isso é uma verdade que está registrada na Bíblia. Você pode não ter explicação para isso. Não sei explicar isso não, pastor. Eu falei, tá, beleza, não tem como explicar mesmo. Porque foi Deus que fez, foi Ele que resolveu isso. De um Deus que criou o universo do nada.
apenas falando, ó, vai ser assim, é assim, pronto, haja isso, que exista aquilo, pronto. Nós estamos falando desse Deus, não do Deus que nós controlamos, que nós colocamos cabresto nele, que nós colocamos rédea nele. Estamos falando de um Deus justo, perfeito, todo-poderoso, soberano. Diante de Deus, da parte de Deus, sempre a justiça, o que ele fizer é bem feito. De forma que até aquelas situações mais desagradáveis que venham nos acontecer, se nós estivermos com o coração diante do tribunal, do trono dele, a gente vai falar assim, ó, bendito seja o Senhor. A gente vai poder repetir como Jó repetiu, disse lá atrás, quer dizer, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quem está na presença de Deus, essa é a ação natural. Agora, quem não está, vai espernear, porque agora, porque não foi tão cedo, ou foi tão tarde, depende, né? Porque demorou tanto, ou porque foi tão rápido que isso aconteceu. Agora, quem está na presença de Deus fala assim, mesmo que a minha vontade seja outra, eu vou falar, o Senhor deu, o Senhor tirou, o Senhor fez assim, o Senhor fez assado, de um jeito ou de outro, eu estou na sua presença, então o Senhor é um Deus justo, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a gente tem que orar mais, colocar mais a nossa vida diante de Deus, porque até os arrancos que a gente toma na vida, quando estamos na presença dEle, temos a certeza de que esses arrancos, esses empurrões, esses tropeções ou chutes que a gente toma na vida, são para o nosso bem, que a Bíblia fala assim, não é? Todas as coisas cooperam, da parte de Deus é isso aí. Diga. Verdade. É verdade. Bem lembrado, meu irmão. A gente tem esse mau costume. Se deu certo, graças a Deus. Deus me livrou. Deu errado, abrimos a boca para poder falar um monte de coisa. Sai um monte de escorpiãozinho, de bichinho da boca da gente, nervoso, bravo. É que Deus fez tanto uma coisa como a outra. Deus governa tudo, meus irmãos. Agora, olha comigo aqui mais uma coisa, verso 7. Versos 6 e 7. O Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Então, interessante, Jesus falou, pode prestar atenção na conversa do juiz injusto, que dá para aprender com ele, hein? Ele é injusto, não é para aprender a ser malandro, ruim, pessoa ruim que nem ele, não, é para aprender com ele. Acaso Deus não fará justiça a quem, meus irmãos? Aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Então, 3 coisas estão claras aí nessa passagem. A vida é justa da parte de Deus sempre. Para quem? Para quem Deus chamou para viver e vive na presença dEle continuamente, constantemente o busca, confia nele continuamente. É o que diz aí o verso 7. Aos que clamam a Ele dia e noite. Aqueles que realmente depositam, que esperam a última palavra, não da boca de ninguém, mas de Deus, que vale é o que Deus fala. Por isso, que gente assim, não precisa de que o juiz seja bom ou seja ruim, que ele seja iníquo ou honesto. Não faz diferença, porque a última palavra quem dá é Deus. Isso me faz lembrar de um verso lá de Romanos, que é muito difícil de praticar. Vamos abrir lá em Romanos 12, verso 19. Romanos 12, verso 19. Um verso muito difícil de colocar em prática, mas quando eu entendo que Deus me escolheu, que Ele é um juiz, que não é um juiz egoísta, que quer se livrar de mim, mas é um Deus que tem um pacto de amor comigo, que pensa em mim primeiro, que eu sou propriedade dEle, aí fica mais suave eu obedecer o que diz Romanos 12, verso 19. Vamos ler, quem está com a Bíblia na revista atualizada. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, olha, deixa que Deus julga, deixa que Ele é juiz, perfeito. Não faça as coisas da sua própria maneira.
Não tente vingar uma injustiça que foi feita com você. Coloca diante daquele que faz esse tipo de papel com certeza, de forma correta, sem comprometimento. É o Deus que nos escolheu. Eu sei que é difícil. Aliás, na minha opinião, meus irmãos, é impossível se não for por uma questão de fé e de obediência. É impossível colocar isso aqui em prática. Você pisou no meu pé, eu quero é pisar no seu. Você me chuta a canela, eu quero te chutar o joelho. Eu sou assim. Você vai vir para mim me dar um tapa, eu quero te dar um soco. Nós, no geral, somos assim, nós queremos resolver, nós não aceitamos ficar no prejuízo, porque nós achamos que estamos tomando arranco, que a gente está tomando prejuízo. Agora, obedecer a Deus, colocar a vida diante dele, faz com que a gente enxergue a vida de outra maneira. E isso não significa que você tem que abrir mão de todos os seus direitos, mas que você vai esperar que a última palavra seja do juiz de toda a terra. Busque, pleiteie realmente as coisas, mas espere que Deus dê a última palavra. A palavra certa seja dele. Tem algumas coisas que eu já vi acontecendo e com gente que eu acompanhei que muito me deixou intrigado. Pessoas que levaram a mesma situação para a justiça e tiveram resultados diferentes. Eu fiquei imaginando assim, por que isso? Por que o irmão fulano de tal, para ele deu certo e para o outro, na teoria, deu errado? Por quê? Por quê? Eu queria que desse certo para os dois. Só que é interessante que Deus enxerga as coisas bem lá na frente, vê tudo e sabe tudo. Para aquele que parece que deu errado, deu certo também. Ele não precisa, ele não pode, na verdade o que ele precisa é aquilo que Deus deu para ele naquele momento. Ou você acha que as coisas que Deus negou para você até agora são para poder, tipo assim, te colocar na sua, para fazer você ficar, para Deus realçar de alguma maneira, porque Deus está precisando chamar sua atenção, é para chamar sua atenção, no sentido assim, chamar atenção igual, não chamar atenção de zangar, de dar esculacho, chamar sua atenção e falar assim, você não está olhando para mim, então eu vou fazer um negócio aqui para te perturbar, para você olhar para mim. Eu acho que Deus é carente desse tanto, ou de algum tanto, né? Precisa fazer esse tipo de coisa? Não, é porque Ele está trabalhando na nossa vida e que as coisas vão acontecendo do jeito que estão acontecendo, porque nossa vida pertence a Ele. Então nós podemos olhar para as situações e falar assim, eu não estou entendendo, mas eu sei que a minha vida te pertence, o Senhor me escolheu, e o Senhor tem realmente algo, o Senhor governa o mundo de um jeito maravilhoso, então o que me resta é confiar no Senhor de uma maneira plena, é depositar todas as minhas fichas aqui, não é só um depósito parcial. PGBL, VGBL, plano de previdência. Um tem uma vantagem, outro tem outra, tem gente que investe nos dois. Não, meus irmãos, para nós não tem duas opções, é uma só. É Deus e pronto, é o nosso maior investimento. É depositar a nossa vida na mão dEle. Não tem outro, por isso que Deus é orar sempre, constantemente, falar com Ele sem desistir. É o dever, é a necessidade, é o que eu e você precisamos. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar pensando aqui em algumas coisas, vamos concluir. Nós precisamos de mais paciência, porque o tempo parece demorado, mas a Bíblia diz que não está demorando. Continuará fazendo-os esperar, verso 7. Verso 8, eu digo que não, fará justiça depressa. O lance é que há um desentendimento desse relógio que está no meu braço com o relógio de Deus. Eles não andam na mesma frequência. Deus tem um tempo diferente para as coisas. Deus tem um tempo diferente para reger todos os acontecimentos. O meu dia tem 24 horas. E aí eu funciono mais ou menos ali. Eu entro dentro dessa caixa e tal, assim, as coisas funcionam ali. Deus não tem limitação de tempo. Eu penso
no ontem, como algo que passou, e imagino que vai acontecer amanhã. Deus enxerga tudo de uma vez só, sem dificuldade. Deus não tem esse problema. O tempo para Deus funciona diferente. Até a Bíblia mostra duas palavras para tempo, né? Uma de cronômetro, de cronos, e tem uma que chama kairos, é um tempo assim, um tempo que não está vinculado a essa matemática do tempo do cronos. Então eu preciso de paciência, porque para mim sempre parece que está demorando. Eu acho que está demorando. O quê? Um monte de coisa. Um monte de coisa. Hoje eu fui almoçar felizinho, porque eu consegui resolver uns negócios, porque para mim está demorando. Tem gente que acha que podia ser semana que vem. Para mim já tinha que ter sido 2 semanas atrás. 3, 4. Eu sempre acho que está atrasado. Sempre acho que as coisas estão demorando para mim. Por isso que eu preciso demais que Deus me dê paciência. Nós precisamos ter paciência. Orar me faz ter paciência. Colocar diante do Senhor e experimentar a presença dEle, o trono dEle, estar diante dEle, sabendo que Ele é o juiz perfeito, que bate o martelo sem errar sempre, me ajuda a ter paciência. Eu preciso também, nós precisamos, persistência. Desistir é uma falha. Desistir de jeito nenhum, meus irmãos, não vamos desistir. Quem entende de esporte aí vai me ajudar agora, porque eu não fiz a pesquisa antes. Quantos quilômetros tem uma maratona? 42? 42. Se correr 41 quilômetros, 500 metros, parou. Tá bom? Completa? Não. É preciso correr os 42 para completar a maratona. Olha, nós precisamos de perseverança. Nós começamos algumas coisas, tem hora que a gente desiste, 2 metros antes da chegada. Se chegar, a linha de chegada foi na porta de saída ali, você parar aqui, você não completou a corrida. Nós desistimos muita facilidade. Qualquer não, às vezes, é suficiente para poder fazer a gente parar, a gente desanimar. E essa mulher não parou, né? Ela, viúva, ela está falando direto com o juiz, eu não sei por que ela não está usando advogado, talvez não podia pagar, não tinha ninguém querendo atendê-la, não sei. O juiz é o cara ruim, ela podia ter procurado um outro, né? Mas talvez ela não tivesse essa oportunidade, ela está mexendo com um sujeito que tudo, a tendência é, não vai dar certo. Ela não vai ser atendida, não vai resolver o caso dela. É impossível que esse cara aí dê atenção para essa, porque ele já despachou ela um monte de vezes. Mas ela persiste, e a Bíblia está falando que nós devemos persistir na oração. A gente tem que continuar orando, e eu preciso de muita paciência para isso. Porque para mim, sabe, e eu acredito que Deus demora, tem hora me atender em algumas coisas, para me ajudar mesmo a exercitar a questão da paciência, da persistência, fortificar minha fé, exercitar minha memória para acreditar que existe um tempo que Deus governa as coisas que é diferente do meu. Para eu não acreditar nisso só da mente, mas que o coração transpire isso também, viva isso também. Né? E para festejar, porque quando a gente espera muito uma coisa e ela chega, o que acontece? A gente se alegra com ela. Não é assim? Perdeu uma dracma, procurou e tal, varreu a casa, achou, vamos fazer o quê? Vamos festejar. Perdeu uma ovelha, vamos procurar, achou a ovelha, festa. É bom quando alguma coisa que a gente está ansiando acontece, a gente está esperando, está aguardando acontece. Então tem esse lado também, precisamos ter persistência. Por último, precisamos ter fé. Vamos ter fé, acreditar. Esse é o maior desafio que parece que Jesus está encerrando a história aqui. Na verdade, nem está encerrando, ele vai continuar falando sobre a oração nos versos seguintes, do 9 ao 14, quando ele vai falar do publicano e do fariseu. Ele vai continuar falando disso, mas olha aqui, irmão, verso 8 é interessante. Contudo, quando o Filho do Homem vier, quem que é o Filho do Homem? Hein? Jesus vier, encontrará fé na terra? Orem.
Oremos, 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 busquemos constantemente a sua presença, porque, sabe, parece que está acabando a fé. A gente precisa colocar em prática esse lance de confiar em Deus. É o grande desafio aqui, porque a tendência da gente é ir se acostumando. É tanto assim que na igreja primitiva teve um grupo num determinado momento que falou assim: Jesus está voltando, e Jesus está falando da volta dele aqui, né? E eu vou voltar. Quando eu voltar, não esqueçam que eu vou voltar. Eu vou, mas eu volto. Quando eu retornar, terá fé? Alguém terá fé em mim ainda? Aí tinha um pessoal que acreditava tanto na volta de Jesus que pegou e falou assim: trabalhar para quê? Ficar ralando aí? Vamos esperar, Jesus está voltando. E começou a comer nas costas dos outros irmãos, porque o pessoal tinha um costume lá de dividir as coisas e tal, e começou a falar: não vou fazer mais nada não. Até que Paulo orienta e fala assim: olha, quem não trabalha, não coma. Sai dessa vida, preguiçoso. Conversa, você está entendendo errado a coisa. Quando Jesus voltar, a gente resolve. Até lá, faça o que tem que fazer. Mas já tinha uma pessoa que estava entendendo errado. A gente precisa ter fé e continuar. E fé, meus irmãos, é algo que a Bíblia define com muita clareza para a gente. É a certeza das coisas que nós esperamos. Convicção de fatos que ainda não se veem. Não é assim? Fé. Não é se entupir de conhecimento. Você ficar vomitando sempre a última frase que você ouviu que achou legal. É fé em Deus, na sua palavra, para você continuar transpirando aquilo que está escrito na Bíblia. Não é se tornar a pessoa mais religiosa da face da terra. Eu sou mais religioso, mais crente dessa igreja sou eu. Vamos dar medalha para você então. Bater palma, parabéns, você é mais religioso. Não, é fé em Jesus, em Deus, confiar nele. Não é fingir emoções, é ter fé realmente, é falar assim: eu estou aqui, na hora que tiver que falar, não estou sentindo, mas eu estou aqui, na sua presença. Me ajuda na minha falta de fé, até que o Senhor volte. Esperando que o Senhor volte, porque para nós é o que mais importa, é saber que tudo tem um propósito e que vai culminar, vai terminar no regresso de Cristo Jesus, onde todas as coisas farão sentido de fato, porque a Bíblia diz que tudo Deus fez passar por Jesus Cristo, convergir, chegar nele. Amém, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, nos dê condição, capacidade, vontade, desejo de orar mesmo, de orar mais, de orar sempre, de orar sem desanimar, para que a gente consiga colocar essas questões em prática. Vamos, até por questão de não falar uma coisa e fazer outra, vamos orar. Vamos terminar então fazendo oração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, que eu te peço nesse instante é que o Senhor tenha misericórdia de mim e de cada um de nós aqui, que faça de nós um povo que ora, que fala contigo constantemente, com fé, com confiança, que persevera nesse caminho de levar diante do seu trono todas as nossas demandas, as alegrias e as tristezas que nós temos que passar enquanto estivermos aqui nessa terra. Que a gente não seja um povo que ora só na igreja, que só ora por questões de costume, mas porque tem prazer realmente, sabe que o seu trono é o único lugar de justiça plena, verdadeira. A sua presença, é na presença do Senhor. Nos ajuda a ser um povo de oração verdadeira. Nos ajuda, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado assim. Muito obrigado pela sua presença, sua vinda. O estado aqui é muito importante, muito bom para nós. Que você tenha um bom restante de quarta-feira aí, em nome de Jesus.